Olá, boa noite. Olá, boa noite, boa noite, muito boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja pessoal ou seja virtual. Muito obrigado, muito boa noite. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. 8 horas e 1 minuto. Estamos aqui mais uma vez em mais uma live, meus irmãos, meus amigos. Uh, Inicialmente sempre cumprimentando um e outro, que porventura vai entrar agora, que vai entrar nos próximos minutos. Então vou cumprimentando-os várias vezes, conforme as pessoas que já me assistem há algum tempo já devem saber. Então, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Então estamos aqui em mais um encontro. Hoje é o 24º encontro, meus amigos, 24ª live que eu estou fazendo, cada uma com um tema diferente, tentando propor um tema aqui que o Espírito Santo me guia, sempre à luz da palavra. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado a quem vai assistir agora, a quem vai assistir posteriormente. Lembrando sempre, meus amigos, que a live fica no meu perfil no Facebook, e posteriormente eu coloco lá no YouTube, no canal chamado Evangelho Segundo o Evangelho. É só procurar pelo título também do vídeo, o título principal, no caso hoje é o sobre o dízimo, é só procurar lá que você vai achar também. E no Instagram fica só ao vivo mesmo, é só para quem porventura for assistir ao vídeo. Agradecendo já previamente quem for compartilhar, quem for colocar nos seus grupos também, que puder fazer isso, agradeço muito, agradeço a audiência e agradeço também quem puder aí a compartilhar em grupos esse vídeo, esse trabalho, meus irmãos. Então, mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos, cumprimentando mais uma vez, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre presentes nas nossas vidas, meus irmãos. Lembrando também que se alguém quiser comentar, tanto no Facebook quanto no Instagram, quiser comentar, quiser discordar de alguma coisa, quiser acrescentar alguma coisa, concordar com alguma coisa, também sinta-se à vontade. Na medida do possível, se eu puder, eu vou responder na própria live mesmo. Se não, posteriormente, lá fica nos comentários, eu também respondo se eu não conseguir responder agora. Então, dito isso, meus irmãos, como eu disse antes ali, 24ª live com o tema de hoje proposto é: afinal, devo dizimar? Afinal, devemos dizimar? Essa é a questão. É um tema um pouco polêmico, é um tema um pouco controverso e geram muitas opiniões diferentes, muitas opiniões opostas. É um tema que normalmente até não caberia numa live só, porque ele tem muito embasamento bíblico, tem muitas passagens. O meu irmão em Cristo aí de Charqueadas, o meu amigo André Silveira, ele já fez 3 ou 4 lives a respeito, ele dividiu o assunto para conseguir falar com a maneira mais detalhadamente, mas eu, em virtude também de em redes sociais ou até amigos meus aí me questionarem a respeito, fazerem algumas perguntas a respeito do dízimo, eu resolvi também postar, buscar um esclarecimento à luz da palavra de Deus sobre esse assunto. Como eu disse antes, é um tema muito amplo. Tentarei colocar de uma maneira bem sucinta, bem objetiva, não tentarei me alongar muito para que eu possa, dentro dessa live, colocar todo o assunto. Então, mas normalmente daria assunto para mais de uma transmissão. Se a minha transmissão de hoje for um pouquinho além do normal, normalmente eu faço em 35, 40 minutos ali, a média que eu estou fazendo, os irmãos também compreenderão. Muito bem, meus irmãos. Afinal, devemos dizimar?
Afinal, devo dizimar? Você que está assistindo, você deve dizimar? A resposta é sim e a resposta é não. Então, existem duas respostas. E a seguir agora eu tentarei esclarecer cada uma. Mas tem resposta sim, você deve dizimar, e resposta não, você não deve dizimar, não deve dar o dízimo. Então vamos começar com um pequeno histórico do dízimo, à luz da palavra de Deus, um histórico bíblico, para nós posteriormente entrarmos no contexto atual e no que fala a Bíblia do dízimo para nós, meus irmãos. Uma das primeiras vezes, talvez a primeira, em que a palavra dízimo mesmo seja pronunciada, foi nas primeiras vezes foi feita a Abraão, nas suas passagens bíblicas de Abraão. E uma passagem fala assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou-o, disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou todos os teus inimigos às tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso está em Gênesis 18, 20. Uma das primeiras passagens em que a palavra dízimo mesmo aparece. Gênesis 14, 18 ao 20. Lembrando, Abraão, pai da nação de Israel, povo escolhido por Deus, povo santo. Isso ficar bem esclarecido. O fato de Abraão dar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque nos mostra que isso já era uma prática bem conhecida, bem antiga, mesmo antes da existência dos levitas, que posteriormente foram a tribo de Israel, designada a cuidar dos assuntos do templo, a cuidar dos assuntos, vamos dizer assim, religiosos entre si. Eram sacerdotes. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberem os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por herança. Deles oferecereis uma oferta ao saldo ao Senhor. Os dízimos dos dízimos. Isso está em Números 18, 24 ao 26. Os levitas, como mencionado antes, eram sacerdotes, eram as pessoas que cuidavam do aspecto religioso, da ligação do povo de Israel com Deus. Posteriormente na construção do templo, eles que administravam, eles que cuidavam, eles que zelavam o templo de Israel, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Repetindo o que eu li agora, está em Números 18, do 24 ao 26. Essa tradição se manteve durante todo o Velho Testamento, meus irmãos, o dízimo, passando pela época até de Cristo, posteriormente. E essa tradição judaica se mantém ainda até hoje em um remanescente de judeus ortodoxos, fiéis à lei ortodoxa, à lei mosaica, que ainda tem o dízimo como prática, como hábito, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus, por ser nascido israelita, por vir do povo de Israel, ele orientava os israelitas a dizimarem. Mas já naquela época já existia uma hipocrisia da liderança, os fariseus, uma hipocrisia da liderança religiosa, do clérigo daquela época, que eram os fariseus. O Senhor nos fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 22, 23, 24.
Mateus 23, versículo 23, 24. Aqui, meus irmãos, também, o Senhor já denuncia a hipocrisia da liderança religiosa, da liderança dos fariseus, da liderança de Israel, que para algumas leis atentava e cobrava muitas pessoas, mas não tinha uma fé verdadeira, não tinha um moral, não tinha um caráter de um verdadeiro seguidor de Deus. Então o Senhor Jesus já criticava que eles eram muito bons em cobrar o dízimo, no entanto a vida deles pessoalmente não servia como exemplo e não servia para dar moral em ninguém. Até agora, meus amigos, até agora, meus irmãos, minhas irmãs que assistem aqui ou que vão assistir, até agora nós temos claramente a visão que nós devemos dizimar, que o dízimo é um. Mas vamos complicar um pouquinho agora daqui para frente, vamos tentar uma controvérsia, vamos tentar colocar o oposto aqui, meus irmãos. Na quase totalidade de sua vida terrena, o Senhor Jesus, isso é bom que fique bem claro, acho que a maioria das pessoas sabe, ele era judeu e pregou para judeus. O local em que ele vivia, a geografia onde ele estava inserido, era a nação de Israel. Então as suas pregações, na maioria, eram para povos judeus. E ali imperava a lei mosaica, ali estava vigente a lei mosaica. O próprio Senhor Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir uma promessa, ele veio para cumprir uma profecia feita ao povo de Israel. E acontecerá que naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. O lugar do seu repouso será glorioso. Isso está em Isaías, do 11 ao 10. Aqui, essa profecia é feita por Isaías muitas centenas de antes de Cristo. Já dá sinais que Jesus seria o Messias de Israel e o Messias dos gentios. Gentios é todo aquele que não é israelita. Nós hoje somos considerados gentios. Repetindo o que eu li, está em Isaías 11, 10. Então, constatamos que o dízimo claramente era uma lei mosaica. Era uma lei do judaísmo, era uma lei de judeus, de israelitas, das tribos de Israel. É uma lei de judeus para judeus. Veja essas passagens agora, meu irmão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar-te a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Olha aqui, meus irmãos, aí já começou a complicar um pouquinho mais. Aqui uma lei judaica, Mateus 5, 23 a 24. Então, em teoria, se aquele que vai dizimar, que vai levar seu dízimo, sua oferta, se tivesse qualquer desavença com um dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus conhecidos, já não poderia dizimar, ele teria que deixar ali, voltar, reconciliar-se com seu irmão e posteriormente trazer a oferta. Então a lei já começou a complicar, meus irmãos. Aqui começa a complicar de verdade. Dízimos, meus irmãos, faz parte da lei mosaica. Então, importante salientar, segundo o entendimento de Deus, a lei teria que ser cumprida na íntegra. Não bastava cumprir um item e não cumprir outros, ou fazer que outros não existiam, ou fazer-se desentendido, vamos dizer assim. A lei teria que ser cumprida em todos os seus itens. E aí, meus irmãos? Vamos cumprir a lei de Israel? Vamos cumprir a lei mosaica, na qual o dízimo está inserido? Então está. Se é para
obedecer toda, eu vou trazer mais algumas leis junto com o dízimo que faziam parte do grupo de leis da lei mosaica, da lei do povo de Israel. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome de Deus, será morto. Levítico 24:16. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Levítico 29. Tá ficando complicado para cumprir a lei, hein, meu irmão? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterando com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Levítico 20:10. Cada vez está ficando mais complicado cumprir a lei mosaica, a lei da qual o dízimo está inserido. Repetindo, Levítico 20:10. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Êxodo 35:2. Cada vez complica mais, né, meu irmão, cumprir a lei. Não adianta cumprir um quesito, uma parte da lei e não cumprir outra. Porém, se isso for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa do seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Deuteronômio 22, do 20 ao 21. Tá complicado cumprir a lei, hein? A lei mosaica, a lei da qual o dízimo faz parte. Quando um homem também se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20, versículo 13. Está complicado demais, meu irmão, está complicado demais, minha amiga, minha irmã, meu irmão em Cristo. Está complicado demais obedecer à lei mosaica da qual o dízimo faz parte. E não adianta cumprir uma e não cumprir outras, meus irmãos. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. E aí, meus irmãos? Vamos cumprir a lei? Vamos cumprir as leis? Vocês viram aqui como é que são as leis? Morte para quase todos os delitos da lei mosaica, da qual o dízimo faz parte, meus irmãos. Mas agora nós vamos começar a pegar outra direção, um pouquinho diferente da lei mosaica, da qual o dízimo está inserido. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 5 ao 9. Um versículo bem conhecido, eu já usei em várias lives, mas ele se adequa a muitos temas, a muitos assuntos. Olha, meu irmão, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem dos cumprimentos da lei. Isso que tem que ficar claro, meus irmãos. Então a lei só veio ao homem para mostrar que o homem não conseguiria cumprir a própria lei. É isso a utilidade da lei mosaica para aquele que tem Cristo no coração.
tem que ficar claro. Qualquer outra coisa diferente disto não é evangelho, não é a palavra de Deus, meu amigo, não é. Nós somos salvos pela fé, pela graça, não é o cumprimento da lei mosaica, da lei do israelita. Não está na lei a salvação, está em Cristo. A palavra assim nos deixa claro, meu irmão. Acho então esta lei em mim, Paulo nos falando, meu irmão. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer nas coisas de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas como a carne sirvo ao pecado. Paulo nos deixa claro aqui também, meus irmãos, isso está em Romanos 7, 21 ao 25. Nós somos escravos do pecado, nós somos carnais, o nosso corpo. A nossa fé está em Deus, o nosso corpo, a nossa carne está no pecado, meus irmãos. Esta é a maravilha do Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho, meus irmãos. A lei só veio para nos mostrar que nós não conseguimos cumpri-la, só isso. Voltando agora ao dízimo, como o dízimo era uma lei, eu falei de outras leis e falei da salvação pela graça e não pelo cumprimento das leis. Respondendo a pergunta lá de cima, eu respondi, devemos dar o dízimo? Aí eu respondi sim, eu respondi não. Sim. Quando? Se você pertence a uma denominação que tenha o dízimo nas suas doutrinas, você deve dar o dízimo. Se você está lá naquela denominação e a sua denominação cobra o dízimo de você, é condicional de você participar de lá, então você deve dar o dízimo. Por você participa, você concordou, você não está sendo obrigado. Só que aqui fica uma lembrança muito esclarecedora. O dízimo não é bíblico. O dízimo é uma doutrina dessa denominação que você participa. Isso tem que ficar bem claro. Se o pregador, se o pastor, se o líder da sua igreja, da sua denominação religiosa, disser para você que é bíblico, ele está cometendo uma heresia, ele está sendo um herege, ele está sendo malicioso ou ele está tendo falta de conhecimento. Ele pode alegar para cobrar o dízimo de você que aquilo é uma doutrina da denominação, não é uma doutrina bíblica. Isso tem que ficar claríssimo, meus irmãos. A gente precisa entender que as denominações religiosas hoje, sejam quais forem, católicas, romanas, protestantes, evangélicas, sejam quais forem, elas são organizações humanas, são como empresas, elas têm um CNPJ, elas precisam de um alvará de funcionamento, elas têm os seus dogmas, suas regras, suas doutrinas, seus estatutos. E quem está lá está sujeito àquilo ali. É a mesma coisa, meus irmãos, que a gente entrar numa empresa. Quando você entra numa empresa para trabalhar, você é contratado, as pessoas vão passar para você as regras da empresa. Então, vocês têm que concordar com aquela regra da empresa, porque você está trabalhando ali. E a mesma coisa que quando você entra numa denominação. Você concorda com as regras da denominação. Então, volto a dizer, se o seu pregador fala que existe uma doutrina daquela denominação e dar o dízimo, você dá o dízimo. Mas ele não pode dizer que é bíblico, porque não é. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não nos ensina isso. Um exemplo, meus irmãos, eu quando me converti a Cristo, eu participava de uma denominação e lá na denominação não podia beber. O que eu fiz? Eu bebia. Não muito, bebia socialmente, mas parei de beber para me tornar membro, para me batizar na denominação. Só que a bebida, ou beber ou não beber, não tem nada na Bíblia que diga que não podemos beber. Mas a minha denominação que eu participava, se eu fosse contra, simplesmente eu não iria participar. É isso que eu quero deixar bem claro. Quando
quando você entra num clube, quando você se associa num clube, você paga uma mensalidade, o clube tem regras. Mesmo caso, se você não concordar com as regras, não participe. Simples assim, meus irmãos. Nessas denominações, meus irmãos, a gente tem que ficar bem claro, parte do que é ensinado nos púlpitos é bíblico, parte é doutrina própria, como falei agora. Parte é bíblico, parte é própria. Infelizmente, tem muitas dessas doutrinas em algumas denominações que se contrapõem ao que é bíblico. Então, o que a denominação prega é contra o evangelho. Isso é triste mesmo e se vê muito nos dias de hoje, meus irmãos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você participa de uma denominação que cobra dízimo e você tem Cristo verdadeiramente no coração e você quer dar o dízimo e acha que vai ser usado na obra de Deus, você está isento de culpa, apesar de não ser bíblico. No entanto, aquele que cobra de você, alegando que é bíblico, aquele que diz que o dízimo é um mandamento bíblico, esse está numa falta terrível. Esse está usando o nome do Senhor numa heresia. Ele está sendo, talvez por falta de informação, mas se ele souber, talvez ele tenha má vontade. Isso o Senhor tratará com ele a seu devido tempo, meus irmãos. Isso que a gente tem que deixar bem claro, meus irmãos. Nessas denominações, eles nos falam assim: dê o dízimo, porque senão você estará roubando de Deus. Olha, meus irmãos, olha a gravidade disso, como uma pessoa que está iniciando na fé se sentiria na sua consciência, pensando assim: eu estou roubando de Deus. Olha o que essas pessoas dizem aos seus membros: dê o dízimo, porque senão você está roubando de Deus. Isso é muita heresia, isso é muito grave. Isso aí não tem nada de evangelho, meus irmãos. Nada. Isso é blasfêmia. Blasfêmia pura, meus irmãos. O que a palavra nos diz sobre isso? Pois atam pesados fardos, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Mateus 23, 4. Isto que o Senhor Jesus, já condenando os fariseus, já falava, isso que ele quis dizer, meus irmãos. É um pesado fardo que a liderança, que o sistema religioso larga nos ombros dos seus membros, mas às vezes a hipocrisia deles não dá exemplo para mais nada, meus irmãos. Que eu li agora, Mateus 23, 4. Agora, meus irmãos, eu vou dar um esclarecimento à luz da palavra, mas não precisa nem trazer nenhum trecho. Muito importante, eu quero que assim, se alguém puder prestar atenção nessa parte que eu vou falar agora, é muito importante. É a base do que eu quero falar hoje, é a base do ensinamento à luz da Bíblia sobre o assunto. Primeiro, o que é o dízimo? O que é? 10% da renda de uma pessoa ou de uma família. 10% da renda de uma pessoa ou de uma família. Tá? Normalmente, esses 10% eram inicialmente dados em alimentos. Por isso que Malaquias diz lá: trazei mantimentos, não trazei dinheiro. Era dado em alimentos, porque a realidade daquela época do povo judeu, a moeda circulante até existia pouca mesmo, a atividade agrícola é o que preponderava, então 10% da família, não era de pessoa, cada casa tinha uma família, aquela casa, 10% de sua colheita era dada como dízimo. Dízimo vem daí, dízimo 1/10, ok? Isso é o dízimo. Quem deveria dizimar? Quem dizimava? O povo judeu, os israelitas, as 12 tribos de Israel. Esses deveriam dizimar. Era uma lei de judeus para judeus. É uma lei dada a Moisés por Deus, de judeus para judeus. Então, o que era o dízimo? 10%. Quem deveria dizimar? O povo de Israel. Onde deveria ser dado o dízimo? Onde deveria ser levado o dízimo? Um lugar específico, somente um lugar específico, que era o templo de Deus, o templo de Salomão,
o templo de Israel. Lá deveria ser levado o dízimo. Mais especificamente, dentro do templo existia uma sala chamada Sala do Tesouro, dentro do templo. Somente lá deveria ser levado o dízimo. Então, repetindo, o que era o dízimo? 10% da renda das famílias. Quem deveria dizimar? Os israelitas, era uma lei israelita. Onde deveria se dizimar? No templo, na sala de tesouro. Para quem entregar o dízimo? A quem entregar o dízimo? Para os levitas. Para os levitas. O grupo, a tribo sacerdotal que cuidava do templo. A função deles era cuidar do templo. Só os levitas poderiam receber o dízimo. Agora, meu irmão, agora meu amigo, minha amiga, eu faço um convite para você. Se você realmente acha que tem que dizimar, que tem que cumprir a lei, que o dízimo é um cumprimento da lei, eu vou propor o seguinte. Se você quer dizimar conforme a lei, primeiro compre uma passagem de avião e vá para Israel, à procura do templo. Chegando em Israel, você verá que não tem mais templo, pois o templo não existe mais. Existe uma mesquita islâmica no lugar. Se você lá entrar nessa mesquita e disser que é cristão, é capaz de o sacrifício ser você, não o que você está levando. Outra coisa, chegando lá não tem mais templo em Israel. Você comprou a passagem e foi para Israel. Não tem mais templo, muito menos os levitas. Porque o povo de Israel remanescente hoje é oriundo da tribo de Judá e da tribo de Israel. Os levitas se perderam ao longo do passar das gerações. Então, complicou, né? Não tem mais templo, você tem que ir a Israel, não tem mais levitas. Como você vai dizimar cumprindo a lei? Como? Ah, mas meu pastor falou que é para ele. Não, o mandamento está aqui. O mandamento está aqui, ó. Está na palavra. O mandamento não diz que é para o seu pastor A, B ou C da sua denominação. É um mandamento de judeus. Agora, lembrando, se você faz questão de cumprir o mandamento de judeus, lembrando, esses judeus, o povo de Israel, rejeitou o meu e o teu Salvador. Quem colocou o Senhor numa cruz foi o povo de Israel, foi os israelitas. E aí? Eles nem cristãos são. A religião de Israel é uma. O cristianismo, nós que temos a graça do evangelho, somos outros. E aí? Ficou difícil dizimar seguindo a lei, né, meu irmão? Ficou difícil, complicou. Não confunda dízimo com oferta aos irmãos. Não confunda dízimo com ver o teu irmão na esquina passando necessidade e você ir lá comprar uma cesta básica e dar de alimento para ele, ou emprestar o dinheiro para pagar a conta de água ou luz, ou o filho dele está doente e precisa de um remédio. Isso sim é o que o Senhor Jesus pregou aos gentios que somos nós. A caridade, o amor ao próximo, ajudar. Se Deus te deu condição para ajudar, ajude. Isso sim é um mandamento do Evangelho de Cristo. O dízimo, como citei agora, não tem embasamento bíblico para nós gentios. Vou repetir, se a tua denominação cobra e ela diz que é dogma dela, que é lei dela, não da Bíblia, tudo bem. Agora, ela alegar dizendo que se você não dizimar, você está roubando, isso é heresia, isso é agressão ao Evangelho, meus irmãos. Eu quero que fique bem claro isso. O dízimo dado de coração ele é elogiável, mas aquele que cobra e se você não pagar e chega na sua frente e diz, você está roubando de Deus, mostre a Bíblia para ele e diga, onde diz na Bíblia que eu tenho que dar o dízimo aqui? Onde? Aí talvez mude a situação, meus irmãos. É claro que após acontecer isso, não vai acontecer, mas vamos supor que acontecesse, o sistema religioso, o sistema denominacional ficar sem o dízimo, é claro que eles gritariam, mas como se é a nossa maior fonte de renda? Nós sobrevivemos do dízimo. Faz a conta, meus irmãos. Uma congregação média, sei lá, que tenha 200 membros fixos dizimando, cada um ganhando R$2.000 por mês, cada membro, 10%, R$200. Cada um dos 200 membros dá o dízimo de R$200. São 40 mil reais por mês.
40 mil reais por mês. Só do dízimo, fora as ofertas. Então é uma fonte muito grande de renda para as denominações. Aí eles vão dizer, mas como nós vamos sobreviver, como nós vamos manter o nosso templo, as despesas, a luz, o água, o aluguel, tudo mais sem o dízimo? Aí nós vamos para um problema um pouquinho mais amplo, que até eu e meu irmão André lá de Charqueadas fizemos uma live conjunta agora, semana passada, a respeito. Quem mandou os homens, as pessoas abrirem denominações, as dezenas, as centenas, aos milhares, com nomes e doutrinas diferentes? Quem? A Igreja de Cristo não é isso. Nós falamos nessa live, eu nem quero me aprofundar muito. Minha igreja não se mantém sem o dízimo. Meu amigo, fecha, começa a reunir-se na casa de um e de outro, começa a ler a palavra, congregar com irmãos, sem despesas, sem pagar salário para pastor, sem chamar cantor famoso, pregador famoso. Quem mandou abrir uma denominação? Só para resumir esse assunto, eu duvido, e até hoje não apareceu nenhuma pessoa que chegasse para mim, abrisse esse livro aqui, ó, tá vendo, meu irmão? Esse livro, Bíblia Sagrada. Ele chegar e me mostrar o versículo, o capítulo, o livro, onde onde Jesus Cristo diga, onde os seus apóstolos, seus discípulos digam, nas epístolas de Paulo, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, no livro de Apocalipse, ele me mostre onde tem aqui que os homens devem abrir denominações, com diferentes nomes, com placas, com templos, com tudo mais. Onde tem? O dia que alguém chegar e me mostrar nessa palavra aqui, onde está escrito que os homens devem abrir denominações, eu mudo de ideia. Tá? Até hoje o Espírito Santo não me deu esse entendimento, pelo contrário, e até hoje ainda não apareceu nenhum. Então, se ele reclamar que sem o dízimo não sobrevive, talvez não era para ele ter aberto a denominação que abriu, porque não tem orientação bíblica para isso, meus irmãos. Continuando. Olhem como era, uma pequena pincelada, como era a igreja primitiva, a igreja logo após a partida de Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam juntos tinham tudo em comum. Atos 2, do 42 ao 44. Doutrina dos apóstolos, meus irmãos. A igreja no seu início, no seu cerne. Esta é a igreja que a gente deveria resgatar. Sem dízimos, sem templos, sem leis, sem fardos pesados aos ombros dos seus membros. É aqui que está o genuíno evangelho de Cristo. O que veio depois, o cristianismo ou a cristandade, pejorativamente falando, o que veio depois já se poluiu com a mente humana, com o pecado, com os interesses humanos, meus irmãos. É isso que tem que ficar bem claro, meu. A igreja de Cristo é como neve. Ela cai branca, puro branco.